pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula falando sobre as funções inorgânicas, falando inicialmente sobre ácidos e bases. Bom, introdutoriamente, com a descoberta de um número cada vez maior de elementos, os químicos eles sentiram o quê? Eles sentiram a necessidade de organizá-los de forma a estudá-los e chegou-se à tabela periódica. Vocês lembram daquela aula sobre tabela periódica? Que ao longo dos anos, ao longo do tempo, as tabelas foram se modernizando e com isso chegou nessa tabela atual. A mesma coisa surgiu com as substâncias, essa necessidade em função de suas propriedades químicas. Inicialmente elas foram reunidas em dois grupos, que seriam os ácidos e as bases. Mas tem outras duas substâncias que nós vamos estudar a seguir também, que serão os óxidos e os sais. Vamos focar principalmente nos ácidos e nas bases nessa aula de hoje. E vamos falar das três teorias de ácido e base. Vamos falar de Arrhenius, a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted e Lewis e a teoria de Lewis. São essas três teorias que nós vamos ver hoje. Bom, falando sobre um contexto histórico, a primeira definição de ácido e base foi pelo cientista Arrhenius. Ele estabeleceu o quê? Ele estabeleceu que os ácidos com substâncias em solução aquosa, eles iriam fazer o quê? Eles iriam liberar íons positivos, que seriam hidrogênio, seria H+, ou H3 ou mais, que seria o íon hidrônio. Enquanto as bases, elas seriam o quê? Elas em solução aquosa também, elas iriam liberar hidroxilas, íons negativos ou H-, que seriam a hidroxila. Vamos entender mais à frente com esse exemplo. Bom, esse primeiro exemplo aqui falando sobre o ácido clorídrico. O ácido clorídrico seria um ácido por quê? Ele seria um ácido porque em solução aquosa, ou seja, em água, ele iria liberar H+ e Cl-. Ou seja, para Arrhenius, todas as substâncias que liberassem H+ em solução aquosa seriam um ácido. Vocês vejam aqui que estava o HCl, e em seguida houve uma quebra, houve uma separação, houve aquele processo de ionização, de formação de íons, e a substância liberou H+, então por isso ela seria um ácido segundo Arrhenius. Uma substância para ser base, ela teria que fazer o quê? Ela teria que liberar OH-, que seria a hidroxila. Essa substância, que é o hidróxido de sódio, ela seria uma base por quê? Ela seria porque em solução aquosa, ela iria liberar OH-. Ok? Essa outra base aqui, que é o hidróxido de cálcio, ele seria uma base por quê? Porque em solução aquosa, ele iria liberar OH-, ou seja, duas moléculas de OH-. Vocês notarem aqui, tem esse parênteses. Então, tem duas moléculas de OH, que é a hidroxila. Então, ela iria liberar duas moléculas. Sempre vocês têm que lembrar o quê? Quando eu reagir um ácido com uma base, eu vou formar um sal e uma água, sempre. Se eu tiver o exemplo do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, eu vou formar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o famoso sal de cozinha, e água. Ou seja, um sal e água. Bom, acho que vocês lembram da dissociação iônica, que seria o quê? Seria a separação de íons, ou seja, de compostos iônicos, por meio da água. Seria essa teoria da dissociação iônica, ou seja, aqueles íons já estavam presentes, como vocês lembram daquela água, apenas ia sofrer uma quebra, aquelas moléculas, e haver essa separação. Mas, naquele exemplo que eu mostrei para vocês sobre Arrhenius, falando da teoria dele, o que ocorre no ácido clorídrico, no HCl, seria a ionização, ou seja, seria a água, por meio da água, quando você colocasse o ácido clorídrico em água, ele iria fazer o quê? Iria separar as moléculas, mas iria fazer a quebra dessas moléculas também, e iria ocorrer a formação de íons, que seria denominado ionização.
O que é que se verifica experimentalmente? Que certas substâncias, ou seja, o ácido clorídrico, se você foi verificado experimentalmente, que de 100 moléculas de ácido clorídrico em água, 92 se ionizam, ou seja, 92 se transformam em H+, e Cl-. Com isso, ocorre o quê? A condutividade elétrica. Por outro lado, se você observar 100 moléculas de ácido fluorídrico em água, apenas 8 se ionizam, ou seja, por isso que esse processo de ionização ele ocorre em algumas substâncias moleculares, não todas. A segunda teoria que nós vamos estudar será a teoria de Bronsted e Lewis, que ela ficou conhecida como definição protônica. Segundo os dois, um ácido seria o quê? Seria uma substância capaz de ceder um próton a uma reação. Nós vamos entender isso mais à frente no exemplo. Enquanto uma base seria uma substância capaz de receber um próton. Bom, explicando, um ácido é toda substância que doa prótons, ou seja, esse termo próton está se referindo ao íon hidrogênio, ou seja, H+, ou seja, ácido é toda substância que doa H+. E uma base é toda substância que pode receber prótons, ou seja, pode receber hidrogênio. Vamos entender nesse exemplo. O HCl, que é o ácido clorídrico, ele seria um ácido por quê? Porque ele poderia doar o hidrogênio para a água. Lembrando que a água aqui nesse exemplo, ela não é mais um meio, ela está agindo como se fosse um reagente, está agindo diretamente com ácido clorídrico para a formação do íon hidrônio e do Cl-. Se você observar, esse hidrogênio vem para a água, ou seja, o ácido clorídrico é um ácido porque ele doa seu hidrogênio para a água, e a água é uma base porque recebe o hidrogênio do ácido clorídrico. Ele vai se transformar no íon hidrônio e no Cl-. Essa é a reação direta. Vai ocorrer a mesma coisa, será o quê? O íon hidrônio H3O+, ele vai doar seu hidrogênio para o Cl-, por isso ele vai ser um ácido, e o Cl- vai ser uma base, porque ele vai receber o hidrogênio do H3O+, do íon hidrônio, formando novamente o HCl, o ácido clorídrico, e água. Com isso ocorre o quê? Os pares conjugados. Lembra? O HCl é um ácido porque ele doa seu hidrogênio para a água, e no sentido inverso, o H3O+, que é o íon hidrônio, ele vai ser um ácido porque ele doa seu hidrogênio para o cloro, por causa disso. Aí vai formar os pares de ácido e base conjugado, ou seja, HCl aqui é ácido, e o Cl aqui é base, e a água é base. Nesse outro sentido, a água vai ser, o íon hidrônio vai ser ácido. Você observa esse exemplo aqui do HCl, mas agora explicitamente falando da teoria da ligação covalente dos elétrons, da camada de valência. Você observa o quê? O ácido clorídrico ele é um ácido porque suas moléculas doam um próton para a molécula da água. Veja aqui, tem esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio foi diretamente para cá. Se você observar, ele estava aqui, veio diretamente para cá, ou seja, se o ácido clorídrico, o HCl, ele doou seu hidrogênio para a água, ele vai ser um ácido. E a água não recebeu esse hidrogênio. Se a água recebeu esse hidrogênio, ela vai ser uma base. Bom, a última teoria é um pouquinho chatinha, um pouquinho bem complexa, mas é a teoria mais abrangente hoje, porque ela abrange muitas substâncias que antes não era abrangida nem pela teoria de Arrhenius e nem pela teoria de Bronsted Lewis. A teoria de Gilbert Newton Lewis. Ele fala o quê? Um ácido de Lewis é um receptor de par de elétrons. Um par de elétrons. E uma base é uma doadora de um par de elétrons. Ou seja, ácidos são espécies capazes de receber pares de elétrons e bases são espécies capazes de doar elétrons. Ou seja, nós vamos ter que lembrar, na teoria de Lewis, ácidos recebem pares de elétrons e base
doa pares de elétrons. Vamos entender nesse exemplo. Esse exemplo aqui, esse primeiro exemplo. Essa substância seria um ácido por quê? Ela seria um ácido porque ela recebe pares de elétrons, ou seja, o H-, ele seria uma base por quê? Porque ele tem elétrons livres, tem carga negativa, e ele seria uma base porque ele poderia doar esses seus 2 elétrons livres para o H+. Por isso que ele seria uma base e o H+ seria um ácido. Só por isso. Ele ia formar complexo ativado formando a água. Se você observar nesse outro exemplo, a amônia. A amônia seria uma base por quê? Ela seria uma base porque ela tem esses 2 elétrons livres, ou seja, tem um par de elétrons, e ela pode doar seu par de elétrons para essa substância aqui, para o H+. Ou seja, se ela pode doar, lembra a definição de Lewis? Quem pode doar par de elétrons é uma base. Quem pode receber par de elétrons é um ácido. Se a amônia pode doar um par de elétrons, ela é uma base, e o H+, se ele pode receber, ele é um ácido. Vai formar o íon amoníaco. Aí como é que você vai identificar nessa teoria de Lewis o que é um ácido e o que é uma base? Simples. Sempre você vai olhar inicialmente para quem é a base. Você descobrindo a base, você vai descobrir quem é o ácido. É bem mais simples. Se a substância que você estiver olhando ela tiver elétrons livres ou tiver carga negativa, ou seja, se ela tem carga negativa, quer dizer que ela tem muitos elétrons, ou seja, tem elétrons em excesso. Se ela tem elétrons em excesso, ela pode doar aqueles elétrons, ou seja, ela pode doar um par de elétrons. Ok? Então a amônia tem um par de elétrons? Tem. Se ela tem um par de elétrons, ela é uma base. Ela pode doar esse par de elétrons. Esse exemplo aqui, falando sobre a amônia também, nós já sabemos que ela é uma base. Ela é uma base por quê? Ela tem pares de elétrons livres, vocês lembram? Para você identificar na teoria de Lewis o que é uma base e o que é um ácido, primeiro você identifica a base porque fica mais simples, mais fácil. Se a substância tem pares de elétrons livres, ou se ela tem carga negativa, ela vai ser uma base. Aí você já identifica e a outra substância vai ser um ácido. A amônia é uma base porque ela tem pares de elétrons livres e ela pode doar esse par de elétrons livres para o BF3. Se ela pode doar para o BF3, então ela é uma base. O BF3 pode receber esse par de elétrons livre. Se ele pode, ele é um ácido. Vai formar essa substância. Esse é o esqueminha das 3 teorias que nós acabamos de ver. Inicialmente temos a teoria de Arrhenius, que foi a primeira teoria lançada. Ela não abrangia tantas substâncias. Em seguida, tem a teoria de Bronsted e Lewis, que ela englobava muitas outras substâncias, mas não todas. E por último, a teoria de Lewis, que é a teoria um pouquinho mais chatinha, foi essa última teoria que nós vimos, mas ela é muito mais abrangente, ou seja, ela abrange um número de substâncias muito grande, sendo ácido e base. Bom, a identificação clássica dos ácidos e das bases. Nós temos que saber o que? Os ácidos, eles são o que? Eles possuem sabor azedo. Laranja, limão, outras frutas também com esse sabor azedo, elas são ácidas, elas têm ácidos presentes em sua estrutura. As bases elas possuem um sabor adstringente, ou seja, elas possuem um sabor que amarga na boca. Nós vamos entender na frente alguns exemplos dessas bases. Bom, as bases elas são o quê? Elas são compostos iônicos, como nós já sabemos, e elas têm um metal ligado diretamente à hidroxila. Você tem que lembrar, é metal ligado à hidroxila, ou seja, diretamente. Elas possuem um sabor astringente, como nós já sabemos, ou seja, amarga na boca, estilo banana, caju e outras frutas. Mas nós temos que lembrar o que? Nem todas essas estruturas que possuem OH-, ou seja, tem presente em sua estrutura OH, ela é uma base. Esse exemplo aqui. Esse aqui é o etanol, que é uma estrutura orgânica e ela não é uma base. Lembra a característica principal?
tem que ser metal ligado diretamente à hidroxila. Aqui tem metal, tem carbono, mas não está ligado diretamente à hidroxila. Tem o hidrogênio e tem o OH, que é a característica da base, mas não está ligado diretamente ao metal. Se não está ligado diretamente ao metal, não é uma base.